O trem avançava lentamente pelas montanhas cobertas de neve, serpenteando entre picos brancos e vales silenciosos. Do lado de dentro, o calor da calefação misturava-se ao aroma de café recém-passado. Era o inverno de 1928, e os viajantes seguiam em direção ao destino mais comentado da temporada. St. Moritz, o refúgio de aristocratas, diplomatas e artistas que buscavam tanto o luxo dos salões quanto a promessa de pistas de esqui impecáveis. Entre os passageiros, destacava-se uma figura inconfundível, Hercule Poirot, o detetive belga famoso por sua mente precisa e seus hábitos meticulosos. Ao seu lado estava Edward Barnes, antigo companheiro de aventuras, sempre disposto a narrar com entusiasmo as façanhas que testemunhava. Barnes olhava para as montanhas com fascínio juvenil, enquanto Poirot ajustava o lenço e verificava, pela terceira vez, a simetria impecável de seu bigode. "Admita, Poirot, esta paisagem é de tirar o fôlego", disse Barnes colando o rosto à vidraça. "Mon ami, a neve é bela, sim, mas não mais bela do que a ordem de uma mesa bem posta. Cada detalhe em seu devido lugar é a verdadeira arte", respondeu o belga com calma. Ao chegarem à estação, foram recebidos por Margaret Collins, esposa de um diplomata britânico instalado na região. Gentil e elegante, Margaret fez questão de conduzi-los até o Grand Alpine Palace, hotel que dominava a encosta com sua imponência. As portas giratórias abriram-se para revelar um átrio iluminado por lustres dourados, onde o crepitar das lareiras contrastava com o frio do lado de fora. No interior do salão principal, tudo parecia cuidadosamente coreografado, taças tilintando, vozes sussurradas em diferentes idiomas, pianista entoando melodias leves. Poirot observava atento, cada gesto, cada olhar. Não demorou para que sua atenção se fixasse em uma presença singular. Ela entrou como se fosse a dona do lugar. Um vestido em tom lavanda, profundo e marcante, parecia envolver sua figura com mistério. Caminhava devagar, mas com uma precisão ensaiada, como se cada passo tivesse sido praticado diante de um espelho. Não era apenas a cor vibrante que chamava a atenção, mas a aura que carregava consigo. Um silêncio repentino se espalhou entre os convidados. Barnes inclinou-se para Poirot e sussurrou: "Que mulher extraordinária!" "Extraordinária, sim", corrigiu Poirot. "Mas natural? Isso é outra questão." Logo um murmúrio percorreu o salão. A mulher foi apresentada como Condessa Helena von Arberg. Alguns demonstraram surpresa, outros inclinaram-se com respeito, mas havia também olhares de desconfiança. O embaixador francês Charles Delcourt aproximou-se dela com entusiasmo incomum, apertando-lhe a mão como a um velho conhecido. O gesto não passou despercebido por Poirot. "Curioso, muito curioso", murmurou ele. O embaixador raramente demonstra tamanha cordialidade. A noite seguiu com conversas formais, mas o clima no salão havia mudado. Havia algo naquela figura em lavanda que desafiava a naturalidade do ambiente. Os garçons se atrapalhavam, os convidados cochichavam, e até o pianista errou uma nota. Tudo parecia girar em torno dela. Quando a refeição terminou, uma nova personagem emergiu da penumbra. Condessa Adele von Hohenstein, senhora idosa de olhar cortante e porte imponente. Apoiada em uma bengala talhada, ela atravessou o salão em direção a Poirot. Sua presença era menos espetacular que a da condessa em lavanda, mas infinitamente mais penetrante. "O senhor é o belga, o detetive com o bigode famoso?" perguntou em tom baixo e firme. Poirot inclinou-se respeitosamente. "À sua disposição, madame. Tenho algo a lhe dizer. Não aqui. Hoje às 7 horas, no Salão Verde. Venha sozinho." E sem esperar resposta, afastou-se. Barnes arregalou os olhos. "Parece que alguém o contratou, Poirot." O detetive sorriu, dobrando o guardanapo com precisão cirúrgica. "Exato, mon ami." O jogo começou. Do lado de fora, a neve batia contra as janelas como pequenos tambores. Do lado de dentro, o hotel parecia vibrar com uma tensão invisível. A mulher de lavanda,
A condessa idosa, o embaixador francês, cada peça estava se movendo em um tabuleiro ainda encoberto. Para Poirot não havia descanso. Onde outros viam apenas elegância alpina, ele enxergava disfarces, segredos e uma rede prestes a se revelar. E assim, entre a sofisticação dos salões e o frio cortante da montanha, a trama começava a tomar forma. O disfarce de uma condessa misteriosa, a suspeita de cartas desaparecidas e o peso de intrigas políticas logo colocariam Poirot diante de um desafio que exigiria mais do que lógica. Exigiria paciência, método e a atenção ao menor detalhe. No coração de St. Moritz, uma mulher envolta em lavanda não era apenas uma convidada ilustre. Ela era a chave para segredos que poderiam abalar governos. E Poirot, como sempre, estava pronto para descobrir a verdade. No dia seguinte, o ambiente do Grand Alpine Palace já não parecia o mesmo. O vestido lavanda da condessa Helena von Arberg permanecia no centro das atenções. Hóspedes murmuravam discretamente, empregados se atrapalhavam em suas funções, e até os diplomatas mais acostumados a intrigas políticas dedicavam olhares curiosos. A presença daquela mulher alterava o ritmo do hotel. Poirot, sempre atento aos detalhes, não via apenas beleza e elegância. O que mais lhe chamava a atenção era a artificialidade. Helena caminhava como alguém habituado a ser observado, mas cada gesto era calculado. A inclinação do pescoço, a forma de levantar o copo, até a maneira de sorrir continha um excesso de precisão. Para os olhos comuns, parecia refinamento. Para Poirot, era encenação. No café da manhã, Barnes notou o fascínio geral e comentou: "Todos estão encantados com a condessa." "Encantados, sim", respondeu Poirot. "Mas repare, Edward, ela cria encanto como um ator cria ilusão. Não há espontaneidade, apenas repetição. Ao longo do dia, a condessa foi vista em companhia de figuras importantes. O embaixador Charles Delcourt parecia especialmente próximo, trocando palavras em tom baixo e oferecendo-lhe atenção incomum. Margaret Collins, esposa do diplomata britânico, comentou discretamente que nunca havia visto Delcourt demonstrar tamanha cordialidade em público. Durante o almoço, a condessa ocupou lugar de destaque na mesa central, cercada por diplomatas, um pianista italiano chamado Bellini e a condessa Adele von Hohenstein. Esta última, mais velha e de temperamento austero, observava Helena com severidade. Sua expressão endurecia a cada gesto da mulher em lavanda. "Vê, Barnes", murmurou Poirot, "nem todos acreditam na máscara." O olhar da idosa era como uma lâmina atravessando o véu da condessa. Para ela, Helena não passava de uma impostora. Poucas horas depois, confirmaria isso pessoalmente ao procurar Poirot em particular. Naquela tarde, no Salão Verde, Poirot encontrou-se com a condessa von Hohenstein. A idosa não perdeu tempo com formalidades. "Aquela mulher não é quem afirma ser. Eu conheci a verdadeira condessa von Arberg por correspondência durante anos. Ela morreu em circunstâncias discretas fora da Áustria. Esta figura que desfila de lavanda não tem linhagem, apenas teatro." Poirot escutou com atenção. "A senhora fala com convicção, madame." "Convicção não, experiência. Um título nobre é algo que se carrega nos ossos, não nos trajes. A mulher de lavanda imita gestos, mas lhe falta naturalidade." Essas palavras confirmaram as próprias observações de Poirot. A condessa von Arberg parecia aristocrática demais, como se ensaiasse um papel. O que chamava a atenção não era a elegância, mas o excesso dela. Um verdadeiro membro da nobreza não precisava exibir refinamento. Ele simplesmente se manifestava. Nos dias seguintes, novas situações reforçaram a impressão de encenação. Helena falava francês com perfeição, mas em certas palavras surgia uma entonação teatral, como se tivesse aprendido com professores de palco e não com convívio natural. Além disso, ao segurar uma taça de vinho, sempre a apoiava pelo bojo, aquecendo a bebida, gesto impensável para alguém educado em tradições aristocráticas. Barnes, inicialmente fascinado,
Começou a notar as incongruências. Confesso que já não sei o que pensar, disse após observar a condessa em um jantar. Ela parece perfeita, mas perfeita demais. Justamente, respondeu Poirot. A perfeição absoluta denuncia a máscara. Enquanto isso, o comportamento da condessa provocava divisões entre os hóspedes. Alguns acreditavam piamente em sua identidade, encantados pela aura de mistério. Outros, como Adele von Hohenstein, viam nela apenas falsidade. Esse contraste fortalecia a tensão no ambiente do hotel, tornando cada encontro social um campo de observação. Para Poirot, a questão da identidade ia além da curiosidade. Não se tratava apenas de uma mulher usando um nome falso, mas de alguém que surgira em um ambiente diplomático no momento em que circulavam rumores sobre documentos desaparecidos. Era uma máscara usada com propósito, não apenas por vaidade. O episódio do telegrama confirmou essa suspeita. Helena recebeu uma mensagem contendo números e uma frase enigmática: "A montanha não se curva à flor." Em vez de demonstrar surpresa, guardou o papel calmamente no interior da luva esquerda. O gesto foi observado e relatado por Claire, funcionária da recepção. Mais uma vez, Helena agiu como se ensaiasse cada detalhe. Poirot analisou o episódio com Barnes. "Note, mon ami, ela não precisou ler a mensagem. Já sabia o conteúdo." Isso prova que não estamos diante de uma simples socialite, mas de uma intérprete disciplinada, envolvida em algo maior. Assim, o tema da identidade e da máscara social tornou-se o primeiro ponto-chave do caso. A Condessa de Lavanda não era apenas uma impostora. Era um personagem cuidadosamente construído. Cada escolha, a cor do vestido, o sotaque controlado, os gestos aristocráticos, fazia parte de uma encenação destinada a convencer, seduzir e manipular. Mas a máscara nunca é perfeita. Pequenos detalhes escapavam: a forma de caminhar, os olhares calculados, o exagero em manter a postura impecável. E eram esses detalhes que interessavam a Poirot. Ele não precisava de provas dramáticas. Bastavam-lhe as falhas sutis que revelavam a verdade. No salão do hotel, entre as conversas diplomáticas e os brindes formais, a tensão crescia. Alguns convidados viam em Helena um símbolo de elegância perdida. Outros, um enigma perigoso. Para Poirot, ela era o reflexo mais claro da fragilidade humana. A tentativa de construir uma identidade perfeita quando a verdadeira se esconde por trás de uma máscara mal ajustada. O mistério da Condessa de Lavanda estava lançado, e a partir dele surgiriam questões maiores. Se não era quem dizia ser, quem realmente era? E, mais importante, a serviço de quem estava desempenhando esse papel? O envolvimento da Condessa de Lavanda não se limitava a causar impacto social. A cada dia que passava, Poirot percebia que sua presença no Grand Alpine Palace estava ligada a algo maior. Os sinais se acumulavam. A proximidade com o embaixador francês Charles Delcourt, a recepção de telegramas cifrados e a escolha insistente de símbolos como flores e cores específicas. Nada daquilo era casual. O primeiro indício mais concreto surgiu em uma conversa reservada com a condessa Adele von Hohenstein. A idosa afirmava que Helena não era uma verdadeira aristocrata austríaca, mas alguém infiltrado no círculo diplomático com um propósito definido. Para confirmar, citou rumores de um documento desaparecido. Uma carta trocada entre França e Áustria, de teor sensível, capaz de provocar repercussões políticas. A suspeita era clara. Helena estava ali para recuperar ou manipular esse documento. Poirot passou a observar os encontros entre a condessa e Delcourt. Em jantares e reuniões, os dois trocavam palavras discretas, mas nunca comprometedoras. O embaixador, homem conhecido pela cautela, parecia ter perdido parte de sua reserva diante dela. Sinais de nervosismo surgiam em pequenos gestos, a mão que tremia ao ajustar o guardanapo, a respiração pesada ao ouvir comentários sobre Viena. Era evidente que havia uma ligação entre ambos, mas a natureza dela permanecia obscura.
O telegrama cifrado reforçou a hipótese de espionagem. A sequência de números e a frase "A montanha não se curva à flor" apontavam para uma rede organizada, capaz de se comunicar em código. O fato de Helena não ter demonstrado surpresa ao recebê-lo revelava preparo. Mais ainda, guardá-lo em uma luva e não em um bolso comum sugeria disciplina de quem estava acostumada a missões delicadas. Barnes, menos atento a tais detalhes, levantou uma dúvida. E se tudo não passar de uma coincidência? Talvez seja apenas uma condessa excêntrica, com amigos influentes. Poirot negou com firmeza. Não, mon ami. Coincidências não se acumulam dessa forma. O conjunto é demasiado elaborado para o acaso. Na manhã seguinte, Helena fez questão de tomar café na estufa do hotel, rodeada de orquídeas brancas. Exigiu que fossem colocadas ali antes de sua chegada, justificando tratar-se de lembrança de infância. Poirot, porém, interpretou de outra forma. As flores funcionavam como sinal para um possível contato. Não era adorno, era mensagem. A cada movimento, a trama se ampliava. O pianista Bellini, aparentemente inofensivo, foi visto em conversas rápidas com Helena. Suas expressões de preocupação e sua insistência em permanecer próximo a ela chamaram a atenção. Poirot suspeitava que ele tivesse papel secundário, talvez como observador ou mensageiro. As conversas com Adele von Hohenstein trouxeram clareza. A idosa revelou que a frase do telegrama era utilizada por círculos monarquistas em Viena, grupos que não aceitavam a nova ordem democrática instalada após a guerra. Eram organizações discretas, mas com recursos e conexões. Segundo ela, a montanha não se curva à flor significava alerta. Alguém estava sendo vigiado e o contato deveria ser evitado. Isso colocava a Condessa de Lavanda em uma posição arriscada. Se recebia mensagens de advertência, significava que não agia sozinha. Era parte de uma rede maior, usada para influenciar decisões políticas e explorar falhas diplomáticas. O hotel, repleto de representantes estrangeiros, era o cenário perfeito para esse tipo de operação. Poirot, ao reunir as peças, concluiu que Helena representava mais do que uma impostora de título. Ela encarnava o elo entre o ambiente aristocrático decadente e as forças políticas que buscavam restaurar o poder das antigas casas reais. Sua aproximação de Delcourt não tinha caráter pessoal, era estratégica. Um embaixador comprometido poderia ser manipulado ou chantageado, e uma carta mal guardada poderia servir como instrumento de pressão internacional. Durante uma das noites, Poirot compartilhou suas reflexões com Barnes. Repare, Edward, não há cadáver, não há crime visível. O que enfrentamos aqui é ainda mais perigoso. Intriga silenciosa, capaz de mover fronteiras e destruir reputações sem derramamento de sangue. Barnes respirou fundo, compreendendo a gravidade. Então não é apenas uma questão de identidade, mas de poder. Exatamente. A confirmação surgiu quando um bilhete anônimo foi deixado no quarto de Poirot. Nele havia apenas uma frase: Schwartz morreu no Cairo, mas sua carta vive. O recado confirmava que a verdadeira condessa havia falecido e que uma correspondência de valor continuava existindo. Mais do que isso, provava que alguém dentro do hotel possuía informações internas e desejava acelerar a investigação. O envolvimento político tornava-se inegável. Helena, ao assumir a identidade de uma condessa morta, não buscava apenas prestígio social. Seu objetivo era obter vantagem sobre a carta perdida, usá-la como instrumento de barganha ou entregá-la a seus superiores. Cada gesto dela estava ligado a um tabuleiro geopolítico em movimento. O ápice dessa fase ocorreu quando Poirot confrontou Delcourt em particular. O diplomata, pressionado, admitiu ter se correspondido de maneira imprudente anos antes. Cartas pessoais, com opiniões políticas pouco discretas, haviam sido enviadas e poderiam comprometer sua posição se viessem a público. Se a condessa tivesse acesso a tais documentos, o risco de chantagem era enorme. Para Poirot, isso explicava a presença dela em St. Moritz.
O hotel não era apenas um refúgio de inverno, era palco de espionagem. Ali, em meio a festas e jantares, acontecia um jogo silencioso pelo controle de informações capazes de abalar relações internacionais. A constatação mudou a abordagem da investigação. O que antes parecia uma farsa social, agora se mostrava uma operação coordenada. Havia símbolos, códigos, contatos e manipulação diplomática. A mulher de lavanda era agente de um movimento maior, e suas ações revelavam que tempo e cautela eram fatores cruciais. Poirot sabia que precisava agir com precisão. Um erro poderia transformar o caso em escândalo, manchar reputações e provocar repercussões além da Suíça. O desafio não era apenas desmascarar Helena, mas compreender sua rede e evitar que a carta desaparecida fosse usada como arma. Assim, o tema da política e da espionagem consolidava-se como o núcleo do mistério. A identidade falsa era apenas a superfície. Sob o vestido lavanda e os sorrisos ensaiados, havia uma trama de diplomacia paralela, uma disputa silenciosa entre monarquistas e republicanos e uma tentativa de manipular homens de poder através de segredos pessoais. Para Poirot, a investigação avançava para um território em que cada detalhe contava. A condessa já não era apenas uma impostora. Era a peça de um jogo internacional, e o Grand Alpine Palace havia se transformado em palco de intriga europeia. O Grand Alpine Palace, além de ser um hotel luxuoso, refletia o choque de duas épocas. De um lado, a presença de nobres envelhecidos e aristocratas exilados que ainda se agarravam à memória de títulos, brasões e protocolos rígidos. Do outro, jovens diplomatas, empresários e viajantes modernos que acreditavam em uma Europa nova, moldada pela República e pela velocidade das mudanças sociais. A Condessa de Lavanda transitava entre esses dois mundos. Sua figura evocava a nobreza clássica, vestidos imponentes, gestos medidos e referências a tradições antigas. Mas sua atuação estava inserida em um contexto novo, onde a força da informação e o valor dos documentos superavam espadas ou brasões. Ela usava a aparência de tradição como ferramenta para manipular os rumos de um cenário moderno. Poirot, observador atento, percebia a tensão constante nos corredores do hotel. Os mais velhos, como a condessa Adele von Hohenstein, viam na impostora uma ameaça à memória da aristocracia. Para eles era insulto alguém encenar uma linhagem que já havia perdido espaço. Já os diplomatas mais jovens se preocupavam menos com a autenticidade da condessa e mais com os riscos práticos, chantagem, espionagem e impacto imediato nas negociações políticas. Essa divisão refletia um dilema europeu. Após a Primeira Guerra, o continente tentava equilibrar passado e futuro. Monarquias haviam caído, repúblicas surgido, mas a nostalgia da velha ordem ainda habitava muitos corações. A condessa, como personagem inventada, encarnava essa tensão. Era o fantasma de um tempo aristocrático que insistia em permanecer, mas com ferramentas modernas de manipulação. O episódio do telegrama mostrou isso claramente. O código usado, a montanha não se curva à flor, pertencia a sociedades monarquistas que sonhavam restaurar coroas e tradições imperiais. Entretanto, a forma de transmiti-lo era moderna, cifras, mensagens rápidas, infiltrações em hotéis internacionais. O conteúdo era antigo, o método atual. Poirot explicou a Barnes com simplicidade. Ela veste o traje da tradição, mas joga com as armas da modernidade. É essa mistura que a torna perigosa. O piano de Bellini também simbolizava esse contraste. Tocava melodias clássicas em noites elegantes, mas era usado como distração em reuniões discretas. A música, parte da herança cultural europeia, tornava-se pano de fundo para manobras políticas do presente. Quando confrontada pela idosa Adele, Helena não reagiu com raiva nem medo. Limitou-se a sorrir, sustentando a pose. Esse comportamento revelava o quanto entendia o valor de representar uma tradição, mesmo que não a possuísse.
Ela sabia que, em um mundo moderno, as aparências do passado ainda exerciam influência. A carta perdida que todos buscavam também estava ligada a esse conflito. Era fruto de uma comunicação pessoal, quase romântica, entre um diplomata e uma condessa de linhagem real. Um artefato do velho mundo, mas capaz de causar crises em um cenário moderno. Um pedaço de tradição transformado em arma política contemporânea. Para Poirot, o caso não era apenas sobre desmascarar uma impostora. Era sobre compreender como símbolos antigos ainda eram usados em estratégias modernas. A lavanda, as flores, o nome aristocrático, tudo remetia ao passado. Mas o objetivo era influenciar decisões no presente. Durante um jantar, Barnes comentou: "Nunca imaginei que o simples gesto de segurar uma taça pudesse ter tanto significado." Poirot respondeu: "Porque você, meu amigo, olha apenas o gesto. Eu vejo o tempo por trás dele. Um verdadeiro aristocrata aprende desde criança como segurar a taça. Esse detalhe é tradição. Quando alguém erra, denuncia a modernidade tentando imitar o passado." Essa explicação resumia a essência do conflito. Não bastava decorar costumes, era preciso carregá-los como parte da vida. A condessa de Lavanda imitava com perfeição técnica, mas sem naturalidade. Era a prova viva de que a modernidade pode copiar a tradição, mas não pode reproduzi-la por completo. Nos corredores do hotel, esse embate se refletia em conversas veladas. Alguns hóspedes defendiam que a Europa precisava recuperar a ordem perdida. Outros acreditavam que insistir nisso era alimentar fantasmas. A condessa de Lavanda aproveitava esse terreno fértil de divisões para manipular os dois lados. Para os nostálgicos, representava continuidade. Para os modernos, parecia uma peça útil em negociações. Poirot mantinha-se firme. Via nela não um símbolo, mas uma jogadora. Alguém que usava a tradição como máscara para agir no mundo moderno. Esse entendimento o levou a considerar que por trás dela havia um mentor, alguém que compreendia a importância de unir o antigo e o novo em um mesmo disfarce. O ponto decisivo foi a revelação de que Helena era canhota, enquanto a verdadeira condessa era destra. O detalhe parecia simples, mas tinha significado profundo. A mão dominante não é apenas hábito físico, é reflexo de criação, de costume arraigado. Era o indício de que a tradição não pode ser falsificada em sua essência. Para o hotel, o caso expunha uma metáfora. Um ambiente luxuoso que mantinha decorações clássicas e protocolos rígidos, mas que ao mesmo tempo dependia da modernidade de trens rápidos, telegramas e conexões internacionais. O próprio cenário era a convivência forçada de dois mundos. Poirot, ao analisar cada pista, concluiu que o desfecho não se limitaria à identidade da condessa. A resolução do mistério deveria mostrar a fragilidade dessa tentativa de reviver tradições extintas por meios modernos. O tabuleiro de St. Moritz revelava que o passado ainda ecoava, mas apenas como sombra manipulada por interesses presentes. Assim, a investigação avançava. O conflito entre tradição e modernidade não era apenas pano de fundo, mas força motriz. A condessa de Lavanda simbolizava a aristocracia como espetáculo, usada por redes políticas que queriam restaurar glórias antigas. Poirot sabia que, para solucionar o caso, precisaria não só expor a impostora, mas também desvendar a rede que a colocara ali, uma rede que se alimentava da nostalgia para operar com as armas do presente. Para Hercule Poirot, os grandes mistérios nunca se resolvem com revelações dramáticas, mas com pequenos detalhes que juntos formam o quadro completo. No caso da condessa de Lavanda, não foi diferente. Cada gesto, cada escolha aparentemente banal, tornava-se uma peça crucial para desmontar a encenação. O primeiro detalhe observado foi o modo de segurar a taça de vinho. Helena, em todos os jantares, sustentava o copo pelo bojo, aquecendo a bebida. Para muitos, era irrelevante. Para Poirot, um erro imperdoável.
A verdadeira nobreza aprendia desde cedo a respeitar as regras da etiqueta e nenhuma condessa austríaca cometeria tal deslize. Outro detalhe estava na forma de caminhar. Helena exibia passos firmes e ritmados, mas era uma caminhada estudada, quase coreografada. Faltava a naturalidade de quem crescera em ambientes aristocráticos, onde postura e porte não eram ensaiados, mas parte da vida. A precisão excessiva denunciava treinamento, não origem. O sotaque também levantava suspeitas. Helena falava francês com perfeição, mas com entonação teatral. Quando conversava em italiano, usava um dialeto lombardo, típico de quem vivera em Milão, não em Viena, como afirmava. Essas incoerências passaram despercebidas para a maioria, mas para Poirot eram sinais claros de falsidade. O telegrama cifrado forneceu outro indício. A montanha não se curva à flor. Era frase usada por círculos monarquistas, mas Helena não demonstrou surpresa ao recebê-la. Guardou a mensagem na luva esquerda sem sequer abri-la. Esse detalhe indicava que já conhecia o conteúdo. Não se tratava de mera coincidência. Era disciplina de agente. Poirot também percebeu o valor simbólico das orquídeas brancas, exigidas por Helena. Para os outros hóspedes, eram apenas flores decorativas. Para ele, funcionavam como sinal secreto. Ela nunca olhou para elas, tampouco demonstrou apreço genuíno. O pedido era, portanto, uma instrução de contato, um aviso a alguém que circulava pelo hotel. Em uma conversa com a funcionária Claire, outro detalhe emergiu. O telegrama fora entregue aberto por engano, revelando a sequência numérica que antecedia a frase. Claire recordava que a condessa não reagira ao recebê-lo, apenas o guardara no interior da luva. Poirot valorizou esse testemunho. Para ele, o menor gesto carregava mais peso que longos discursos. No Salão Verde, quando a condessa Adele von Hohenstein confidenciou suas suspeitas, Poirot não apenas ouviu suas palavras, mas notou a firmeza com que segurava a bengala, a clareza no olhar e a ausência de hesitação. Esses detalhes transmitiam autenticidade. Ele comparou com o comportamento de Helena, sempre repleto de teatralidade. A diferença era nítida. De um lado, verdade enraizada, do outro, encenação. Outro aspecto decisivo foi a questão da canhota. A análise de registros antigos revelou que a verdadeira condessa era destra, algo comprovado pelas cartas assinadas em Viena. Helena, ao contrário, revelava-se canhota em gestos instintivos, como manusear taças ou ajustar objetos. Um detalhe impossível de falsificar com naturalidade. Barnes, que inicialmente achava exagero, começou a compreender a importância dessas pequenas observações. Você constrói uma acusação inteira em cima de gestos quase invisíveis, disse, impressionado. Poirot respondeu com calma. Exatamente. O invisível é o que conduz ao inevitável. A investigação não dependia de confissões nem de provas espetaculares. Cada detalhe, somado, formava uma rede de evidências. A soma dos erros de Helena era maior do que qualquer explicação que ela pudesse oferecer. Até mesmo o silêncio dela era revelador. Durante os jantares, quando questionada sobre o passado, respondia com frases curtas, sempre elegantes, mas vagas. A ausência de detalhes pessoais era, por si só, um detalhe significativo. Quem tem raízes reais carrega histórias. Quem interpreta um papel evita profundidade. Poirot também notou a relação entre Helena e Bellini, o pianista. Ele parecia mais nervoso do que encantado, lançando olhares furtivos enquanto tocava. Pequenos gestos, como hesitar ao cumprimentá-la ou evitar contato prolongado, indicavam que havia instruções envolvidas. Não era admiração, era cumplicidade forçada. Outro momento importante ocorreu quando Helena recebeu uma carta e não a abriu imediatamente. Em vez disso, dobrou-a com precisão e aguardou. A conduta era estranha para alguém que esperava notícias pessoais. Para Poirot, era a confirmação de que sabia exatamente o que estava escrito. O detalhe revelava conhecimento prévio, incompatível com a imagem de uma condessa distraída.
No decorrer das investigações, Poirot reuniu todos esses elementos em silêncio. Para ele, cada peça era parte de um quebra-cabeça. A identidade falsa não se revelava em um único gesto, mas no conjunto deles. O detalhe que parecia insignificante tornava-se prova irrefutável. Barnes insistia. Então, não precisamos de confissão? Não, mon ami. A verdade já está escrita nos detalhes. A convicção de Poirot crescia à medida que os pequenos indícios se acumulavam. Ele sabia que a Condessa de Lavanda não poderia sustentar o papel por muito tempo. A soma de contradições acabaria por expô-la, e o peso dos detalhes seria maior do que qualquer encenação. Assim, a investigação avançava com base na observação minuciosa. Poirot não se deixava distrair por discursos, mas buscava nos gestos, sotaques, flores, taças e cartas a verdade oculta. O mistério não estava em grandes revelações, mas no poder de pequenas pistas. No Grand Alpine Palace, onde cada hóspede parecia interpretar um papel social, os detalhes tornaram-se a única forma de distinguir realidade de aparência. E Poirot, mestre em perceber o que os outros ignoravam, já via a conclusão se aproximando. Quando todas as peças do quebra-cabeça já estavam em suas mãos, Poirot compreendeu que não se tratava apenas de expor uma impostora. O verdadeiro desafio era decidir como agir diante do que descobrira. A mulher de Lavanda não era uma simples aventureira em busca de status. Era parte de uma rede de intriga política que visava manipular governos e restaurar ideais ultrapassados. Ainda assim, havia limites entre justiça e escândalo, e Poirot era conhecido justamente por equilibrar essas fronteiras. O confronto decisivo ocorreu em uma noite silenciosa nos aposentos da condessa Adele von Hohenstein. Helena entrou sorrateiramente, acreditando encontrar uma carta comprometora escondida no escritório da idosa. Foi surpreendida por Poirot, que a aguardava em silêncio. Ao perceber a armadilha, não reagiu com desespero, mas com frieza. "Veio me prender, monsieur?" perguntou, mantendo a postura altiva. "Não, madame. Vim lembrá-la de que cada encenação tem um fim." A conversa que se seguiu revelou o contraste entre moralidade e ambição. Helena afirmava agir em nome de uma causa maior, restaurar a ordem perdida da Europa. Defendia que os diplomatas republicanos eram fracos e que somente a volta de antigos valores garantiria a estabilidade. Poirot, porém, via nela apenas instrumento de manipulação. "A senhora fala de honra, mas usa disfarces e mentiras. Fala de tradição, mas falsifica até o próprio nome. Não é justiça, é teatro." O dilema estava claro. Denunciá-la às autoridades significaria transformar o hotel em palco de escândalo internacional, com consequências para países inteiros. Silenciar completamente poderia permitir que continuasse a agir. Poirot escolheu o caminho intermediário: expor a farsa apenas aos envolvidos essenciais e desmantelar a operação sem manchetes. O embaixador Delcourt, pressionado, confessou seu erro de juventude. Havia escrito cartas políticas imprudentes. Essas cartas, se usadas como chantagem, poderiam arruinar sua carreira e provocar crise entre França e Áustria. Poirot garantiu a ele que a verdadeira correspondência já estava protegida em local seguro, tornando inútil qualquer tentativa de manipulação. Com Helena, sua abordagem foi diferente. Não a tratou como criminosa vulgar, mas como jogadora que havia perdido a partida. A senhora acreditou que poderia enganar a todos com vestidos e frases ensaiadas. Mas esqueceu-se de que a verdade está nos detalhes. E os detalhes atraíram. Helena não negou. Admitiu que atuava sob instruções de um homem chamado Leopold, antigo arquivista com ideais monarquistas. Sua função era apenas aproximar-se de Delcourt, recuperar documentos e fortalecer uma rede secreta. Porém, ao ser confrontada, demonstrou mais orgulho do que arrependimento. "Fiz o que era necessário. Se falhei, foi apenas porque subestimei a atenção de um detetive." Para Poirot, a resposta confirmou que não se tratava de uma simples impostora, mas de alguém guiado por convicção ideológica.
Isso reforçava a necessidade de uma solução discreta. A prisão pública transformaria a mulher em mártir. O silêncio total permitiria novas conspirações. A saída estava em isolar a rede, cortando seus pontos de apoio. Assim, Poirot entregou às autoridades suíças apenas as provas suficientes para justificar a expulsão de Helena do país. Não houve julgamento nem exposição. Ela partiu em silêncio, deixando o hotel ainda na madrugada. O escândalo foi evitado, mas a rede monarquista perdeu sua peça mais ativa. O mesmo ocorreu com Leopold. Descoberto e interceptado por Poirot, não teve chance de executar seus planos. Foi entregue discretamente às autoridades locais, sem que hóspedes ou diplomatas soubessem dos detalhes. O caso foi tratado como questão de segurança e arquivado sem alarde. Barnes questionou a decisão. Mas não seria mais justo revelar tudo? Mostrar quem ela era e o que pretendia? Poirot respondeu com calma. Mon ami, a justiça não está em satisfazer a curiosidade pública, mas em restaurar o equilíbrio. O escândalo destruiria reputações inocentes, e a verdade, neste caso, já cumpriu seu papel. Esse raciocínio refletia a filosofia de Poirot. Para ele, justiça não era espetáculo. Era ordem restabelecida, mesmo que de forma silenciosa. A moralidade do caso não estava em punir com severidade, mas em impedir que inocentes sofressem com o peso de revelações desnecessárias. A condessa Adele von Hohenstein, que confiara em Poirot desde o início, agradeceu-lhe por evitar que o nome da verdadeira condessa fosse usado em vão. Para ela, preservar a memória da amiga morta era questão de honra. O fato de o caso ter sido resolvido sem exposição pública reforçou essa preservação. No hotel, a vida retomou seu ritmo. Hóspedes continuaram a se divertir, diplomatas seguiram com reuniões discretas, e o pianista Bellini voltou a tocar suas melodias. Apenas alguns poucos sabiam do que realmente ocorrera nas sombras de Saint-Moritz. Para todos os outros, a condessa de Lavanda havia simplesmente partido sem deixar rastros. Barnes, ainda intrigado, insistiu. E se ela voltar? E se houver outros disfarces? Poirot sorriu, ajeitando o bigode. Sempre haverá novas máscaras, mon ami. Mas cada máscara carrega um detalhe que atrai. E enquanto houver ordem a defender, sempre haverá olhos atentos para observá-los. Assim, o caso da Condessa de Lavanda terminou não com algemas ou manchetes, mas com justiça discreta. Foi o equilíbrio entre moralidade e prudência que definiu a conclusão. Poirot não apenas desmascarou uma impostora, desarmou uma conspiração política sem permitir que o caos se espalhasse. O detetive sabia que nem todos os culpados pagariam em tribunais, mas, em sua visão, haviam perdido o que mais buscavam: influência. A mulher em lavanda deixara de ser peça no tabuleiro, e o jogo de sombras perdera força. A justiça havia sido feita, não pela força da lei pública, mas pela precisão de um homem que confiava na verdade dos detalhes. O caso da Condessa de Lavanda chegou ao fim, com o equilíbrio que Poirot sempre prezava em suas investigações. O enigma não foi apenas sobre uma identidade falsa, mas sobre como símbolos, gestos e recordações de um passado aristocrático eram manipulados em pleno coração de uma Europa em transformação. A cada pista, a cada detalhe observado, Poirot desvendou não somente a impostura de uma mulher, mas a rede de intenções políticas que se escondia por trás dela. O Grand Alpine Palace, que havia se tornado palco de tensões invisíveis, recuperou sua rotina elegante. Os hóspedes voltaram a circular pelos corredores sem suspeitar da magnitude do que havia acontecido. Diplomatas retomaram suas conversas, músicos tocaram novamente sem medo e empregados respiraram aliviados. Apenas um grupo restrito compreendia que, por trás da fachada de normalidade, uma ameaça real fora neutralizada. Helena von Arberg, a impostora, deixou o hotel em silêncio. Sua partida não provocou escândalo, porque Poirot assim o determinou. Para ele, a solução do caso não deveria gerar destruição pública,
mas restabelecer a ordem. O silêncio foi, nesse caso, a maior vitória. A mulher não foi exposta aos jornais nem transformada em mártir por aqueles que a apoiavam. Em vez disso, perdeu seu papel, sua influência e seu acesso. Sem palco, sem público, sua máscara se tornou inútil. Leopold, o mentor oculto, foi identificado e entregue às autoridades suíças. Sua rede, construída na sombra, perdeu força ao ser desmantelada discretamente. O plano de usar uma carta como arma política desmoronou quando Poirot garantiu que o documento verdadeiro fosse preservado em segurança. O embaixador Delcourt, embora abalado pela lembrança de sua imprudência passada, escapou da ruína. Com a carta fora do alcance de chantagistas, pôde renunciar discretamente, encerrando sua carreira sem gerar repercussões diplomáticas maiores. A condessa Adele von Hohenstein, que desde o início desconfiava da impostora, ficou satisfeita com a forma como tudo foi resolvido. Sua confiança em Poirot foi recompensada, e a memória da verdadeira condessa von Arberg permaneceu intacta. Para ela, era essencial que o nome de sua amiga não fosse usado como instrumento de manipulação. O desfecho trouxe a tranquilidade de saber que a verdade foi restabelecida sem manchar o passado. Barnes, companheiro leal, observou de perto como a paciência e a atenção aos detalhes de Poirot conduziram o caso. Para ele, a lição foi clara. Não são as grandes declarações ou os gestos teatrais que revelam a verdade, mas as pequenas incoerências, os sinais quase invisíveis que escapam ao olhar comum. O método de Poirot mostrou, mais uma vez, que a ordem nasce do olhar cuidadoso. O conflito central, tradição contra a modernidade, também encontrou sua resposta. A impostora tentara reviver símbolos do passado aristocrático para operar em um contexto moderno, mas fracassou. O caso demonstrou que a nostalgia, por si só, não pode sustentar poder real. A tradição, quando usada como máscara, se torna vulnerável, e a modernidade, quando alimentada por falsidade, não se mantém em pé por muito tempo. Politicamente, o impacto foi silencioso, mas significativo. O grupo monarquista perdeu uma de suas agentes mais hábeis e viu sua rede exposta. O embaixador comprometido foi afastado sem ruído, protegendo a estabilidade das relações entre França e Áustria. E Saint-Moritz voltou a ser apenas um destino de inverno, sem a sombra de intrigas que ameaçavam sua reputação. Para Poirot, o resultado confirmou sua filosofia de justiça discreta. Ele não buscava glória nem manchetes, mas equilíbrio. Sua satisfação estava em saber que o perigo fora eliminado sem necessidade de espetáculo. O detetive sabia que, no jogo da espionagem, nem sempre era possível prender todos os culpados ou revelar toda a verdade. O essencial era impedir que inocentes fossem prejudicados e que a ordem fosse preservada. Barnes perguntou-lhe certa manhã, enquanto preparavam a viagem de volta. Então acabou, Poirot. Está satisfeito? O belga ajeitou o bigode com precisão e respondeu. Sim, mon ami. A impostora partiu, a rede foi cortada e a ordem foi restaurada. Não há necessidade de mais nada. Essa simplicidade encerrava uma trama complexa. O caso começou com a aparição de uma mulher em lavanda, misteriosa e encantadora, e terminou com a revelação de uma rede política fragilizada por sua própria ousadia. O que sustentava a farsa não era a força, mas a ilusão. E ilusão, diante da atenção meticulosa de Poirot, sempre se dissolve. A moral que restou foi clara. Nenhuma máscara resiste ao peso dos detalhes. Nenhum disfarce sobrevive quando observado por olhos que buscam a verdade. A condessa de Lavanda tentou enganar um círculo de diplomatas, mas esqueceu que, entre eles, havia um detetive belga cuja paciência e precisão eram maiores do que qualquer encenação. Assim, o caso foi encerrado. O Grand Alpine Palace permaneceu como símbolo de luxo e tranquilidade, mas para aqueles que conheceram os bastidores, seria sempre lembrado como cenário de um jogo perigoso que quase abalou governos. Graças à lógica de Poirot,
esse perigo nunca ultrapassou as paredes do hotel. E assim, entre neve e silêncio, a justiça foi feita, não com barulho, mas com ordem. A Condessa de Lavanda deixou de ser personagem central de uma conspiração e se tornou apenas memória de um erro corrigido. O tabuleiro foi esvaziado, as peças recolhidas e a vida seguiu.